dessa forma corrigida. Então, olha o que acontece. A correção monetária, ela cria duas coisas. Uma, todo mundo que tem saldo, todas as empresas que têm saldo, ou famílias ricas, que têm saldos em moeda, papel moeda pós-aviso, transferem, obviamente, seus recursos para ativos com correção monetária, por exemplo, o RTN, por exemplo, letras financeiras do Tesouro, ou letras do Tesouro Nacional, ou letras imobiliárias, enfim. Todo tipo de investimento financeiro, né, aplicação financeira, com correção monetária. Né? Então, esses papéis eles vão se crescendo, né? Fora vários outros incentivos fiscais que ao longo desse processo, não vamos entrar aqui, mas ao longo desse processo o governo foi dando incentivos fiscais, não pagar imposto de renda, essas coisas sobre esses ativos financeiros. Então, isso vai atraindo para o sistema financeiro as aplicações ao invés de as famílias se endividarem para fazer compras. Até as famílias se endividavam para fazer compras, mas cada vez menos, né? Só os mais pobres, família de renda baixa, ou os endividados anteriormente, por exemplo, compraram casa própria no sistema financeiro de habitação, ou compraram carro financiado, etc. Esses tiveram que entrar em dívidas, mas cada vez menos gente conseguia entrar em dívida, perdia emprego, etc. Então esse mecanismo que ela está chamando de ciranda financeira nada mais é do que como a economia está deixando de crescer, está gerando menos oportunidades para os bancos ganharem fornecendo crédito, até porque o crédito está mais caro, as pessoas estão mais inadimplentes, as firmas também estão mais inadimplentes, então passa-se a usarem os saldos de empresas e famílias que têm essa capacidade, os mais ricos, a usar os seus saldos nas suas poupanças financeiras, comprando esses ativos financeiros, que têm correção monetária. E também isso atrai recursos estrangeiros. Então diz, antes desse recurso estrangeiro, vamos ler como que a Constituição Tavares descreve essa ciranda financeira. A liquidez financeira decorre do volume de títulos financeiros liquidáveis a curtíssimo prazo no mercado financeiro. Esse que tem correção monetária, que aumenta e os títulos públicos fundamentalmente, que aumenta fortemente a velocidade de circulação dos títulos primários e secundários da dívida pública e privada. Depende, em particular, da capacidade de alguns títulos serem mais bem aceitos no mercado por terem sua liquidez real garantida, em particular as letras do Tesouro Nacional e os certificados de depósito bancários, chamados CDBs. Esses são os títulos que mais têm crescido ultimamente por essa razão. Claro, CDBs são certificados de depósito dos bancos e os bancos são garantidos pelo Banco Central. E o Tesouro não quebra na sua moeda. Então, são os títulos mais garantidos com correção monetária. Então, é ali que as pessoas que têm recursos vão colocar seu dinheiro. O risco nulo, a liquidez garantida e a proteção contra a inflação através da correção monetária torna os papéis emitidos pelo governo um ativo financeiro da primeira linha. Em função disso, esses títulos servem de garantia para todas as operações de curtíssimo prazo, chamado overnight. Ao mesmo tempo, a taxa de remuneração implícita desses títulos, deságio mais correção de juros, deveria regular a taxa mínima de rentabilidade para as aplicações financeiras em geral e, consequentemente, o custo do dinheiro. Por isso é conhecido como a taxa básica no mercado, por assimilação com o que ocorre nos mercados internacionais de dinheiro. Na verdade, essa não é a taxa básica do mercado, por uma série de razões institucionais que descrevemos a seguir. Isso não é verdade. Essa é a taxa básica. A taxa paga sobre os títulos públicos é a taxa básica. A taxa é básica de referência para todos os outros títulos. Então, observe isso. Esse era o atrator para esses títulos financeiros que estavam garantidos, a sua rentabilidade estava garantida pela correção monetária. Essa é a grande coisa. É aí que está a questão da ciranda financeira. Se os agentes não têm mais ganhos na economia real, na geração de renda real, então eles derivam os seus saldos, ou deixam de usar os seus saldos na produção real, no investimento, etc., e passam a usar nas aplicações financeiras. Né? Então, é isso que é a ciranda, assim chamada,
ciranda financeira. E como que a ciranda financeira se relaciona com a dívida externa? É muito simples, é a atração pela taxa de juros real. Então diz a Constituição Tavares, a expansão descontrolada da dívida externa, que já é, se a gente viu lá nos dados, já é a partir da década, né, da metade da década de 70, a expansão descontrolada da dívida externa tem funcionado como mecanismo de reforço e de crescimento deste circuito financeiro de curto prazo. A necessidade de conseguir novos recursos externos para pagar os juros e amortizar o principal da dívida externa, já contraída, obriga a manutenção das taxas de juros internas muito elevadas, de modo que se torne vantajoso para as empresas internacionais e os bancos brasileiros tomar dinheiro em grandes volumes no exterior, que é o que a gente viu lá, que aconteceu pela Lei 14131 e Resolução 63, tomando recursos no exterior. Né? Então, continua ela. O fluxo crescente de dólares acima das necessidades imediatas, que seria das contas correntes, obriga o governo a desembolsar cruzeiros para cobrir o saldo das operações externas. Quer dizer o seguinte, entra moeda estrangeira. Lembre-se que o Banco Central estabeleceu vários mecanismos de depósito dessas moedas estrangeiras no Banco Central, para o Banco Central garantia, o Banco Central com isso garantia que desvalorizações cambiais não afetariam o balanço das empresas que depositassem esses dólares no Banco Central. Em troca desses dólares, ele entrega para os agentes, seja ele banco ou firmas, o correspondente em moeda nacional. É isso que ela está falando aqui. Então, para evitar a emissão pura e simples de papel moeda, que seria isso, a compra de dólar seria emissão de papel moeda, ou, na verdade, seria emissão de moeda estatal, né? Poderia ser reserva, porque quando o Banco Central compra dólares de bancos, ele não emite papel moeda, ele deposita reservas na conta dos bancos. O Banco Central coloca títulos públicos, quer dizer, em contrapartida, né, como a compra de dólares dos agentes, ele aumenta, essa compra de dólares aumenta as reservas no sistema bancário, o Banco Central, para evitar que a taxa de juros caia, tem que comprar títulos. A gente já viu isso lá na política monetária. Né? Então, só lembrar disso. Se aumenta as reservas, a tendência é que a taxa de juros entre os bancos caia. Mas o Banco Central não queria isso. Ele queria que mantivesse a taxa de juros alta, é o que ela disse anteriormente. Obriga, lá em cima ali, obriga a manutenção de taxa de juros interna muito elevada. Então, como ele pela questão externa, ele tinha que manter a taxa de juros muito elevada, ele era obrigado a emitir títulos públicos domesticamente, no mercado financeiro doméstico, para retirar esse excesso de reservas que a própria entrada de dólares causava. Assim, os cruzeiros necessários para cobrir os saldos daquelas operações externas. Conjugam-se aí taxas elevadas de juros com a expansão da dívida interna, cujos títulos se tornam ainda mais atraentes como refúgio para os recursos ociosos das grandes empresas e dos bancos. Então, havia, então, como há um mecanismo, particularmente que a gente adotava um sistema de taxa de câmbio fixa, então, há aí o sistema financeiro, como diz a Constituição Tavares, gerou, né, aquela estrutura criada na ditadura, no início da ditadura, criou mecanismo para a formação, né, dessa ciranda financeira, como ela diz, ou a esquizofrenia do sistema financeiro brasileiro. Mas isso decorre, obviamente, de uma taxa de crescimento da economia que foi declinando. Né? Em declinando a taxa de crescimento da economia, os agentes financeiros deixaram de achar clientes valiosos, né, clientes que pudessem ser financiados, e passaram a aplicar os seus saldos, esses saldos conseguiam com atração de capital externo em títulos públicos. E isso era uma ciranda porque, como a gente acabou de ver, a necessidade de manter a atração de capital externo levava o Banco Central a ter taxas de juros altas. Isso atraía os capitais de fato, mas ao mesmo tempo que atraía os capitais, aumentava as reservas domésticas. Né?
dólar que entrava, o Banco Central trocava por cruzeiros, aumenta as reservas domésticas, obriga o Tesouro a emitir títulos para retirar essas reservas. E aí isso, com taxas de juros altas, isso virou uma ciranda. A melhor aplicação que a gente tem para os nossos saldos de moeda são os títulos públicos que têm correção monetária. Que tem correção monetária e pagam juros reais altos. Então, isso é a ciranda financeira. Então, há um vínculo entre vários elementos da reforma do sistema financeiro com esse desenrolar, tanto do que a Constituição Tavares chama de ciranda financeira, como aquilo que vocês já estudaram em economia brasileira, creio eu, que foi a crise da dívida externa da década de 80. Então, ao longo da década de 70, os mecanismos criados pela ditadura militar na reforma do sistema financeiro elevam o endividamento externo a um ponto em que, quando os fluxos de capitais se revertem no início da década de 80, o sistema brasileiro toma um choque da dívida externa e vai, degringola num processo de hiperinflação que a gente vai discutir um pouquinho mais nas próximas aulas. Então, para terminar, estava quase terminando, não esqueci. Para terminar, veja, rapidamente, em síntese, as reformas do sistema financeiro não atingiram aquilo que os reformadores pensaram, que seria uma substituição das instituições públicas por instituições privadas, no processo de financiamento do longo prazo, muito pelo contrário, continuou sendo, as instituições públicas continuaram sendo as principais instituições do processo de crédito de longo prazo, e ao mesmo tempo nos levaram para mecanismos que vincularam o sistema financeiro nacional, acoplaram o sistema financeiro nacional com o externo, de forma que levou para o que a Constituição Tavares chama de ciranda financeira, de um lado, internamente, e de outro, para a crise da dívida externa, com o crescimento do endividamento externo ao longo da década de 70, mesmo quando a década de 70 já mostrava que era um período recessivo, na sua segunda metade.